Boa noite, pessoal. Hoje então a gente vai ver um pouco mais sobre capacitores ainda. E hoje a gente vai começar com a parte de comportamento dos capacitores, né? É, Qual é a reação deles no circuito, né? O que que eles provocam em algumas situações. Então, mais uma vez, né? Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva. E se curtir o vídeo também, né? Já deixa aquele like. E vamos lá então, vamos dar sequência. O comportamento dos capacitores, uma das características dele é que ele tem a oposição à variação de tensão. Ou seja, toda vez que tenta haver alguma oscilação de tensão no circuito, o capacitor ele reage, né, diminuindo a sua resistência, digamos assim. Começa a circular corrente pelo capacitor. Por exemplo, vamos pegar esse circuito aqui, ó, que é uma fonte de tensão quadrada. Ou seja, olhando aqui na folha, né, aqui do lado, ó, ora a fonte está em 10 volts, ora ela está em zero. Ora ela está em 10, ora ela está em zero. Então ela fica oscilando de 10 para zero, 10 para zero, o tempo todo, né? E essa fonte ela está conectada a um resistor e um capacitor, certo? Todos eles em série. Então, como é que vai ficar isso? Olha só, aqui temos a tensão no capacitor e a corrente no capacitor. Então, vamos lá. Vamos supor que o circuito já começou energizado, né? Então, a fonte está em 10 volts. Quando a fonte está em 10 volts, a tensão no capacitor também está em 10 volts. E a corrente no capacitor é 0 amperes. Por quê, né? Porque a corrente no capacitor ela é dada pela seguinte equação. Aqui, ó, corrente no capacitor. IC, que é a nossa corrente no capacitor, é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Como o objetivo aqui não é entrar muito nesse mérito mais avançado, né, de cálculo, nós podemos simplificar pelo seguinte. A corrente no capacitor é dada pelo ΔV sobre ΔT vezes a capacitância. O que seria o ΔV? O ΔV seria a variação de tensão, uma tensão final menos uma tensão inicial. E o ΔT seria um tempo menos o tempo inicial, certo? Vezes a capacitância. O que isso quer dizer? O que essa equação me diz, né? Que só existe corrente no capacitor quando existe variação de tensão. Então, se a minha tensão inicial e final é a mesma, não tem circulação de corrente no capacitor. Quando não tem variação de tensão, o capacitor ele se comporta como um circuito aberto. Então é como se aqui, ó, não tivesse nada, né? O resistor não tivesse ligado em coisa nenhuma. Vamos voltar aqui para o gráfico. Quando a tensão vai para 0 volts, o que acontece? Existe uma variação de tensão de 10 para 0. Então, o capacitor vai começar a fornecer corrente nesse caso. Por quê? O capacitor estava em 10 volts, certo? A fonte zerou. Só que o capacitor ele vai começar a reduzir a tensão devagar, né? Mais devagar do que a fonte. A fonte zerou instantaneamente e o capacitor, pelas suas características, ele tem como se fosse energia armazenada. Então ele vai começar a descarregar aos poucos, certo? A partir do momento que começa a descarregar, aparece aqui a corrente no capacitor. E a corrente vai diminuindo juntamente com a tensão do capacitor que vai baixando. Beleza? Quando chega aqui em 0 volts, a fonte ainda está em zero e a corrente também já zerou. Agora, chegando na próxima etapa, a fonte, né, ela vai passar de 0 para 10 volts novamente. Então nós vamos ter de novo variação de tensão.
Olha só, a fonte subiu para 10 volts e a tensão no capacitor vai subir para 10 volts também. Vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai chegar em 10 volts. Nesse momento aqui, ó, que a tensão no capacitor está saindo de 0 para 10 volts, a corrente também aparece daí, porque tem variação de tensão, então tem variação de corrente. Esses valores que eu coloquei aqui, 5 amperes, 0 amperes, 10 volts, são valores aleatórios, tá? Eu só coloquei para a gente ter algum número para poder estar olhando aqui. Mas então vamos seguir de novo. Ó, passou de 0 para 10, a tensão no capacitor começou a subir e a corrente dá um pico e conforme o capacitor vai chegando nos 10 volts, a corrente vai diminuindo. Então, o capacitor ele possui uma corrente de pico quando você energiza ele. Por isso que muitos equipamentos que você liga na tomada, ele sai aquela faísca, né? Você pega o conector, quando você conecta na tomada dá uma espécie de uma faísca. Isso é porque alguns circuitos têm muitos capacitores. E o capacitor, quando ele está descarregado e você vai energizá-lo a primeira vez, ele se comporta como um curto-circuito. Então você tem um pico de corrente inicial que depois vai baixando conforme ele chega à sua tensão de trabalho. Então a fonte chegou a 10 volts, aqui o capacitor chegou a 10 volts também, e a corrente já fica em zero, porque daqui até aqui não tem mais variação de tensão, então não tem corrente. A partir daqui, a fonte vai de 10 para 0 novamente. Então a tensão no capacitor começa a cair e a corrente aparece e começa a diminuir também. Beleza? Então, no capacitor, para que haja corrente no capacitor, é necessário haver variação de tensão. E a gente vai ver na prática que isso aí é verdade, tá? Agora aqui no circuito, olhando aqui, por que existe I1 e I2, né? Olha só, quando a fonte vai de 10 para 0 volts, o que acontece? A fonte que inicialmente estava em 10 é como se ela desligasse, né? Fosse para 0. Só que o capacitor ele ainda tem 10 volts nele. Então o capacitor passa a ser uma fonte. Então ele que fornece energia para o circuito. Então a corrente que circula é a I2, porque ela vai circular no sentido anti-horário. Por quê? A corrente sempre circula do maior potencial para o menor. Nesse instante aqui, que a fonte estava em 10 e foi para 0, aqui na fonte tem 0 volts e no capacitor tem 10. Então a corrente vai circular daqui para cá. Agora, quando ela está em 0 e passa para 10, né, o capacitor está descarregado. Né? Nesse instante aqui, ó, o capacitor está em 0 volts, está descarregado. A fonte subiu para 10. Então aqui na fonte tem 10 e nesse instante o capacitor estava desligado, desenergizado, né? Zerado. Então a corrente vai circular daqui para cá, no sentido horário. Beleza? Então por isso que aqui eu fiz o desenho de duas correntes. Então só para relembrar, para ter corrente no capacitor, né? Tem que ter variação de tensão. E isso a gente vai ver aqui na prática com um exemplo utilizando um LED, um capacitor e um resistor. Então, pessoal, para tentar explicar, né, na prática aquilo que a gente estava vendo há pouco, a gente vai fazer o seguinte circuito. A gente vai pegar um resistor, um LED e um capacitor. E eu liguei eles todos em série. O resistor está ligado no positivo da fonte, né, aqui. Aí depois ele vai acionar um LED e depois do LED vai vir para o capacitor. E aí então vai ser ligado no negativo da fonte. O que eu quero mostrar para vocês é que na primeira vez que a gente ligar, o LED vai acender e vai apagar. Porque vai acontecer igual como nós vimos anteriormente. Vai carregar o capacitor e assim que carregar o capacitor, como não vai ter mais variação de tensão, o LED vai apagar. Aí o que a gente vai fazer?
Para poder descarregar o capacitor, eu vou colocar um resistor em paralelo. Então nós vamos desligar, né, tirar a alimentação, descarregar o capacitor e ligar novamente, para a gente ver que realmente quando o capacitor descarrega, ao ligar novamente, o LED acende, porque a corrente circula. Daí a gente vai ver que só circula a corrente pelo capacitor, pelo LED e pelo resistor aqui, né, porque eles estão todos em série. Só vai circular a corrente quando tiver variação de tensão no capacitor. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso circuito de teste, né? O voltímetro ele está indicando a tensão da fonte. Aqui no caso está em 13,9. O positivo da fonte vem aqui, ó, por esse cabinho vermelho, liga no resistor. O resistor está ligado no LED e o LED está ligado no capacitor, igual como eu mostrei ali no desenho, tá bom? Então agora a gente vai fazer a primeira energização. Vou conectar aqui no negativo e eu vou fechar o circuito e o LED vai acender. Viram? Ele acendeu e logo apagou. Agora eu vou tirar o negativo fora, certo? E vamos ver aqui quanto de tensão tem no capacitor. Olha só, o capacitor está carregado com 12 volts. E olha como ele demora para descarregar, né? Porque aqui não tem nada ligado, ele está, digamos assim, em aberto, né? Ele não está alimentando nenhum circuito. Mas então, para a gente ver que como ele demora para descarregar, eu vou usar o resistor de descarga. Então agora eu vou conectar o resistor em paralelo com o capacitor. Olha só, zerou a tensão do capacitor, tá vendo? Eu vou tirar o resistor em paralelo e ele vai começar a carregar bem devagarzinho. Ó, tá em milivolts a tensão, né? 40 milivolts, 50 milivolts. Agora, pelo que a gente estava estudando há pouco, a variação de tensão vai ser de 90 milivolts para 14, né? Então vai ter variação de tensão e o LED vai acender de novo. Vamos lá. Ó, viram? Acendeu de novo, porque o capacitor estava numa tensão bem baixa e ele subiu, né? A gente aplicou 14 nele, então agora ele já carregou novamente e vai ficar sem acender o LED, né? Então vamos lá, vamos desligar aqui de novo, vamos descarregar o capacitor. Ó, capacitor descarregado e vamos ligar mais uma vez. De novo, né? Acendeu e parou. Então é isso, né? Tá explicado, né? Comprovado aqui na prática que a corrente só circula pelo capacitor quando tem variação de tensão no capacitor. Então, pessoal, agora a gente está aqui com o mesmo circuito, né? Só que com a diferença que eu estou ligando o nosso circuito com um transformador, certo? Então ele é uma tensão alternada. No caso aqui, ó, 20 volts. Qual que é a diferença? Como agora nós temos uma tensão alternada, a gente tem uma variação de tensão constantemente, né? Agora eu coloquei o resistor direto aqui em paralelo com o capacitor, para que ele fique sempre descarregando o capacitor, certo? E agora a gente vai poder ver também que o LED ele está piscando 30 vezes por segundo, que seria a metade da frequência da nossa rede, né? A nossa rede é 60 Hz, então ela oscila 60 vezes por segundo. E eu vou tentar colocar aqui em câmera lenta para vocês verem que o LED ele está piscando. Então a gente está energizando aqui, ó, com 20 volts alternados. Vou aumentar um pouco o zoom aqui para focar mais aqui no LED. E agora eu vou tentar colocar em câmera lenta para vocês verem melhor. Bom, então é isso, né, que eu queria mostrar para vocês, que só existe corrente no capacitor quando existe a variação de tensão, né,
e algum dos comportamentos, né, a gente pode provar na prática mesmo. E essa parte aqui do LED também, né, que ele pisca em 30 Hz nesse caso, porque ele só aproveita meio ciclo, né, só o ciclo positivo aqui no meu caso, porque eu botei o anodo, né, virado para o lado da fonte, então sempre que o semiciclo positivo está passando, ele acende o LED, beleza? Então é isso, pessoal, mais uma vez obrigado a todos, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né, e se gostou do vídeo também já deixa aquele like. Obrigado a todos e tenham todos uma boa semana. Valeu!